tanto ti vedrò spuntare in lontananza. Que voz! Conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, para minha alegria, a cantora, compositora italiana Mafalda Minozzi. Como que você tá, Mafalda? Seja muito bem-vinda. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa, que dá sempre muito, muito espaço à cultura, à música. E Danilo até mais, não é? Obrigada. Mafalda é sempre bem acompanhada aqui do guitarrista Paul Ritchie. Fala, Paul, how are you doing? Ah, rapaz, olha só. Está plugado. Já mostrando o cartão de visita aí, hein? Está plugado. Guitarrista plugado é guitarrista feliz. Bom dia a todos. Bom dia, good morning. O Paul é americano. Ready for action. Muito bem, olha, a Mafalda e o Paul estão aqui para dividir as novidades da carreira, atualizar o ouvinte de todos os projetos, os álbuns, shows, turnê e tocar ao vivo, hein? Os grandes sucessos, já tá aqui a guitarra plugada aqui, o microfone dourado da Mafalda, olha aí, quem tá acompanhando a nossa live no YouTube com imagens, o microfone que é uma característica aí da Mafalda Minozzi. Bom, queria aqui, né, falar que o ouvinte pode ir mandando mensagens, né, pro nosso WhatsApp, pro nosso chat. O Roberto Ribeiro já fez aqui a primeira pergunta, né, falando da relação da Itália e Brasil. Claro que a gente vai abordar tudo isso aqui nesse bate-papo com a Mafalda. Eu queria, na verdade, dividir essa entrevista, Mafalda, em três partes, né? A primeira, claro, começando pelas suas origens na Itália, depois falar do Brasil, quando você chega aqui em 96, e trazer um terceiro elemento que é muito importante na sua cultura, na sua formação, na sua carreira, que é os Estados Unidos, né? E a primeira pergunta que eu te faço é onde você está morando nesse momento? Você está aqui no Brasil? Você está nos Estados Unidos? Como que está a sua vida, hein, Mafalda? Sim, eu estou dividindo mesmo, depois da pandemia também, a possibilidade de poder viajar, já que estou com saúde, com muita vontade, muita paixão, de elaborar um som que seja cada vez mais rico de outras culturas musicais, como o jazz, como é a bossa, e a nossa maravilhosa música italiana, a melodia da música italiana, com seus grandes compositores. Então, para poder fazer isso, é impossível poder estar parado somente no lugar. Embora que hoje, dia a dia, a internet ajuda tantíssimo, se pode gravar parte de um disco nos Estados Unidos, no estúdio, enviar os arquivos digitais para outras partes do mundo, completá-los em overdub, claro. Mas a experiência mesmo de estar, de viver num espaço que não é somente áudio, mas também audiovisivo, não é? Como é o dia a dia, em um supermercado, na estrada, na rua, no ônibus, no metrô, na estrada, e encontrar pessoas, conversar com as pessoas, faz disso uma música mais comunicativa com as outras pessoas. E em teoria, claro, eu penso que isso é uma forma mais abrangente de criar uma cultura atual, e não nem futurista nem no passado, algo que comunica uma linguagem do dia a dia, do que você vê no seu redor. Então, os Estados Unidos, com certeza, onde tem o jazz, muito jazz em Nova York. O jazz é contemplado como uma cultura popular nos Estados Unidos. Muita bossa nova, muito samba, chorinho, etc. no Brasil. Através também de colegas maravilhosos que eu amo e sigo aqui no Brasil. E, com certeza, com a Itália, que me fornece todos os dias os elementos principais de cultura, de som erudito, de música folclórica italiana, que tudo junto cria uma linguagem muito expressiva. E na terça-feira, então, você já está embarcando para os Estados Unidos, é isso? Exato. Uma temporada de três meses? Sim, três meses. Sim. Depois, para nossa alegria, retorna ao Brasil. Eu retornarei no Brasil. Sempre que tudo funcione, não é? Porque é justo também fazer sonhos, planejamento, mas também ir calmo, não é? Porque, Danilo, às vezes você faz tantos projetos e depois acontece o que acontece, né? Ô, Paulo, e você tem família lá nos Estados Unidos, lá em Nova York? Verdade. E daí a Mafalda acaba... Eu sou de lá, eu cresci lá.
aprendi português do jeito que eu falo, por acaso, por causa da música brasileira, mas eu sou de New York, filho de italiano. Filho de italiano. Você veio ao Brasil no mesmo período que a Mafalda, em 96 ou não? Eu realmente em 95. 95. Mas eu já cheguei falando português, por toquei tanto em Nova York com o Brazuca lá, me mandaram para cá. E tocava música brasileira, acompanhando artistas brasileiros. Também. Sim, Astrid Gilberto, que é Sim. a garota de Ipanema. Pelo mundo, ela que lançou. Fizemos turnês na Ásia, Europa. Edson Machado, Dom Romão, os dois fundadores de bateria Samba no Prato, som de samba jazz, moravam em Nova York e me criaram eles. Que bacana. São os diferentes sotaques, né? As diferentes culturas. Sim. E prova de que, né, a globalização, né, Mafalda, não tem mais barreiras, né, limitações. Mafalda, que é da região, uma vez você já me corrigiu. Vamos ver se eu acerto, se eu aprendi direito, hein, Mafalda? Pavia ou Pávia? Oh, Pavia. Não. Você já me surpreendeu com Minozzi, que você falou perfeito. Agora é Pavia mesmo. Pavia. Sim, Pavia. Aí. Pavia. Região de Milão. Sim, exatamente. Está a cerca uma horinha de Milão. Eu quero juntar o que você falou, falando que a música, como você falou, é globalizada, tem o grande poder de entrar nos corações e nas almas das pessoas, dando um printing, você pode falar um printing, uma força a mais que é indelével, não se pode cancelar dentro das nossas emoções, mas que tudo nas nossas lembranças. Então, eu levo muito a sério, Danilo, o trabalho que eu faço. Eu sei que pode ser considerado algo de supérfluo e de inútil para muita gente, não é? O fato de ter uma musiquinha que toca por lá, outra que se toca para lá. Mas elas são os printings, são o caminho aonde as emoções andam, que te levam em outros estados espirituais. Então você vai lembrar o seu primeiro beijo com o quê? Com uma música. Você acompanha um casamento com música. O nascimento de um filho com música. Você anda na rua e você passa na frente de um boteco, você para porque você está ouvindo um sambinha que te lembra um dia onde você estava com seus amigos jogando uma bola, etc. A gente não sabe o poder, mas o que a gente sabe com certeza que depois de séculos e séculos de civilizações no mundo todo, a partir de povos antiguíssimos como aqueles italianos, a gente não vai lembrar dos políticos. Raramente lembra dos políticos, mas lembra das obras de arte e da cultura. Diga, Paul, claro. Eu quero incrementar que eu vi muito esse papo que agora a música é globalizada, ou agora a globalização, tecnologia, mas arriscando de ser um pouco snob, os músicos sempre eram globalizados. Quando os napolitanos foram para Paris, quando os africanos tocavam em New Orleans, então eu aplaudo Mafalda porque o que estamos fazendo é o antigo profissão de músico. A Mafalda, além de tudo, é um músico. Por isso é um prazer tocar com Danilo, ela. Ele nunca falou isso para mim. Obrigado pela compreensão. É isso aí. Mafalda, pegando o gancho, né, da música, da importância da música, você falou que está presente na nossa vida, na vida de todos nós, né? Na sua em particular, começou quando? Porque a gente tem, né, no nosso imaginário, as famílias italianas reunidas todas, né, numerosas, em volta da mesa, celebrando, mangiando e cantando música, né, principalmente a música napolitana, não é? Sim. Essa era uma realidade na sua casa também ou não? Muito, sim. Não somente na minha casa, mas nas casas de tantas pessoas que eu já conheci. É um hábito que um pouco se passou de moda, não é? Porque a moda nos últimos anos, felizmente ou infelizmente, eu não sei, é uma forte estereofilia. Então, o mundo da internet fez que aproximou muito as culturas de muitos outros povos, não é? Então você pode ouvir com um clique a música japonesa, rumena, brasiliana, etc. Mas é verdade também que esse clique deixou todas as pessoas muito distantes uma da outra. Então é um individualismo de escuta, assim, que não tem uma condivisão com os outros. Então eu penso que nisso a gente perdeu um pouco aquela beleza de estar no redor de uma mesa, ou mais simplesmente em uma roda de samba,
samba, ou ainda mais simplesmente, sem sapato, sem nada, na beira do mar, e brincar com um violãozinho, sem saber as harmonias das músicas, e até meio inventando as letras. Mas era uma forma de estar mais perto da cultura. É uma cultura popular, não é nada de super erudito, não precisa ser muito intelectuais para fazer isso, mas é uma forma de preservação da nossa cultura. Então, eu penso que eu não quero levantar isso como uma coisa tão profunda, mas é profunda, está lá, está nas nossas vidas. Então, cada um de nós, se pudesse preservar um pouco disso, um pouco do que a vovó falou, o bisavô falou, o neto chega na escola e fala com a avó, através da cultura, da música, tem uma compenetração emocional e espiritual muito mais profunda. Mafalda, Paul, a gente pode já tocar a primeira palhinha ao vivo aqui, né? A gente vai intercalando bate-papo, história, as origens na Itália, depois a gente vai chegar aqui como a Mafalda descobriu o Brasil descobriu a Mafalda, mas intercalando com música e música ao vivo aqui, pode ser? Pode ser. Eu estou combinando junto com o Paul, tanto muita gente está vendo porque estamos no YouTube. Estou escolhendo uma música que quase ninguém sabe, que é brasileira, de um grande autor que poucos conhecem, que se chama Filão Machado, que escreveu essa música junto com Zé Neto, brasileiro que mora nos Estados Unidos, e, mais que tudo, não tem letras, é brasileira. Mafalda Minotti e Paul Rich ao vivo aqui no Do Bom e do Melhor, sensacional! E olha, parafraseando Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo, faz mesmo, hein, Guilherme Oliveira? Porque a gente sabe que não é fácil soltar o gogó às 10 da matina, num sábado. Não é somente o gogó, mas também os dedos do Paul, nesse horário. E eu vi hoje de manhã, o Paul no café da manhã, que ele estava abrindo e apertando as mãos, abrindo e apertando. Eu falei, pô, o que está acontecendo? Ah, estou esquentando as mãos com o Danilo, né? Olha, do bom e do melhor. Leandro Pessoa aqui, com muitas palminhas aqui no Obrigada, nosso chat Leandro. do YouTube. O Adriano Cabral, parabéns, Danilo, ótimo programa. Jaci Moreno, um ótimo ano para todos. Milton Goya, Mafalda é a italiana mais brasileira que existe. Exatamente. O Grimaldo da Silva.
Quem mais aqui? Deixa eu ver. O Jonas Teixeira, parabéns, Mafalda. Obrigada, Jonas. Rosemary Sobral, maravilhosa Mafalda. E o Paul Rich, sensibilidade, talentos juntos, muito fã. O Ribeiro, voz linda. Ela e a Laura Pausini são as melhores cantoras italianas que eu conheço. Ai, que coisa maravilhosa. O Hernandes Dias, poxa, que música linda, parabéns. A Cláudia Rosana também, da Praia Grande. Da Praia Grande? Não sei se é da Praia Grande, não mandou aqui. Cláudia Rosana, um beijo pra você. Não, de São Bernardo do Campo. A Cláudia Rosana mandando mensagens, todo mundo curtindo o som aqui da Mafalda Minotti e do Paul Rich. Obrigada. Eu quero falar para todos vocês que tem um belíssimo perfil Instagram, tá? Adoro responder a todos. Qual que é o que você usa, Mafalda? Olha... Porque tem dois, não tem? Você tem razão, Danilo. Eu já vi que você me tagou naquele que é novo, que é Mafalda.Minozzi. E depois tem o meu histórico, assim, que se chama Mafalda_Minozzi. Underline. O underline. Por quê? Porque eu fui hackeada. Então, eu fiquei 1 ano sem, eu tive que abrir um outro. E agora ganhei, porque tenho 2, não é? Então... Um é um pouquinho mais puxado do trabalho que faço somente com o Paul, que é o Empatia Jazz Duo. Sim. E o outro é mesmo a Mafalda Minotti, com as receitas, com a roupa, com os batons da mulher aqui. Então vamos lá, Mafalda.Minozzi, Minozzi é com 2 N's e 2 Sim, Z's. eu prefiro outro, eu prefiro Mafalda underline Minozzi. Então o outro tá aí também, Isso Mafalda que eu gosto underline muito. Minozzi. Também tem o Facebook. O do Paul Rich é Paul Rich, Rich é R-I-C-C-I. Sim. Paul Rich Sound, som em inglês. Sim. Paul Rich Sound. Então tem ali também a agenda completa, os bastidores, as fotos. Depois temos também o Facebook, que para mim ainda continua sendo um momento de grande reflexão. Nossa, às vezes mando algumas bem fortes. Sempre no limite, Danilo? Mas às vezes eu mando lá em 3 idiomas, então, para que alguém não entenda muito bem. E depois também eu tenho o Twitter, que eu gosto muito, é um belíssimo canal de YouTube, com mais de 300 vídeos. Eu falo lá, tem 30 DVD lá. Exato, é como viajar para um DVD, a página dela. Não, eu dei uma olhada, viu, Paul, no canal do YouTube da Mafalda, é impressionante mesmo como vocês conseguiram compilar e reunir tudo lá, os registros em vídeo, né, porque tem de shows pelo Brasil, pelo mundo, os shows, ou melhor dizendo, as gravações em estúdio também vocês registram em vídeo, né? Clipes que são produzidos especialmente. Sim. Então tem tudo lá, todos os registros no canal do YouTube da Mafalda Minotti. O Mozart Mello também mandou mensagem, que competência, um abraço para Mafalda e para o Paul Rich. Obrigada, amor. Mafalda, voltando um pouquinho aqui, a gente estava falando da cultura italiana, que os italianos se reúnem mesmo com a família e cantam as músicas tradicionais da Itália, não é? Eu sei que, para além dessas músicas tradicionais que todo mundo conhece e que todo mundo canta até hoje, não é? Você buscava um outro gênero, um outro repertório. Não é o que você buscava, mas era o que despertava em você a atenção, não é? E você já, menina, conhecia grandes nomes, não só da Itália, mas do jazz, os estándares americanos, não é? Quem que você ouvia aí quando criança? Sim, com certeza eu respondo sempre sim, quando se fala de qualidade e conteúdo, porque me capturavam histórias de vida. Eu lembro que ero fascinada per storie di vita come Ella Fitzgerald, come Billie Holiday, come Ornella Vanoni, Mia Martini, Lucio Dalla, Edith Piaf, Montand e também Elis Regina, bem de longe, mas chegava na minha vida também na Itália. E como eu falei antes, eu levo muito a sério, Danilo. A minha missão é de embaixadora da música italiana, da cultura italiana no mundo, é por esse motivo que sempre escolhi de interpretar, de cantar grandes compositores que eles mesmos se preocuparam de escrever obras importantes que fizeram parte do patrimônio da humanidade. E eu penso que quando você entra dentro de um museu e você vê uma obra, independentemente se é da Tarsila, ou se é do Michelangelo, quando você está na frente daquela obra de arte e você consegue interpretar ela e trazer ela para casa, no seu sonho, no seu mundo imaginário, assim,
O poeta, no caso de uma poesia, o pintor, no caso de uma pintura, um compositor de uma música, como o Chico, ele chegou no ponto certo, porque entrou na vida de um ser humano. Então eu só escrevo música. Escrevi música para novelas, para filme, mas eu sinto que a minha maior, eventualmente, força e meio é reinterpretar, reviver aquelas maravilhas de músicas que foram feitas com um cabimento, uma sabedoria, uma capacidade tão imensa, tão grande, que já elas vêm prontas, elas já vêm fortes. Então imagina dividir isso com eles, como um Ennio Morricone, um Luigi Tenco, um Umberto Bindi, um Rustichelli, Paolo Conte, Lucio Dalla, Stelvio Cipriani, Henry Mancini, ou Mancini, Antônio Carlos Jobim, as letras do Vinícius de Moraes, etc, etc. Obras tão mundialmente amadas, reconhecidas, que já estão no imaginário coletivo, que eu pego essas e faço disso meu ponto de força, juntando elas. Aí vai, e tudo isso vem, eu tenho já uma certa idade, não é? Eu já tenho idade. Então, desde aquela época até hoje, eu vi tanto isso, eu compartilhei tanto isso, que eu já faço parte disso. Então, para mim, é um caminho mais simples, entre aspas, que começar tudo de zero. Embora que essa semana eu gravei uma música inédita com uma lenda da música popular brasileira. Pode soltar? Não. Mafalda. Em março. Em março. Danilo, você vai ser não permite. o primeiro. Então, naquele ponto que você canta uma música inédita, como eu fiz no SOS Mulheres ao Mar, ou quando eu fiz uma novela, bababá. Método de Romeo e Julieta. O tema do casamento Romeo e Julieta, etc. Aquele ponto, eu vou trazer lá um pouquinho do Ennio Morricone, um pouquinho do Jobim, um pouquinho da Elisa, um pouquinho da Ornella Vanoni, porque já estão na minha linguagem. Mafalda, mas você quando começou lá Sim. na Itália, menina, a demonstrar mesmo essa veia artística, que era isso que você queria, eu sei que os seus pais não encararam de uma forma muito alegre, não é? Essa sua escolha, não é? Depois, quando você se firmou, porque é uma preocupação natural dos pais, né? Com o futuro, né, dos filhos, Sim, né, o que é ele vai legítimo. fazer. E você é filha única também, não é Sim, isso? é legítimo. Mulher bonitinha é legítimo, Mas entendo. e aí, depois que você se firmou, não é, e construiu uma carreira sólida, primeiro na Itália, participando, fazendo shows na Itália, na Europa toda, participando de programas de rádio, de televisão, programas importantes que você fez lá, e depois a construção de carreira aqui no Brasil, não é? Qual foi a resposta deles? Porque a sua mãe é viva, mora lá na Itália, né? Você estava me falando. Qual que foi o sentimento e a reação deles, hein? Eu acho que, afinal de todos, eles entenderam meu pai antes de ir embora, muito cedo, e a minha mãe o dia a dia, eles entenderam que era isso que eu queria. Mas não é fácil se reinventar depois. Então, um pai, uma mãe, deveriam estar um pouquinho mais perto dos sonhos dos filhos. Essa é a minha dica, assim. Interpretá-los e entendê-los. E ajudá-los, eventualmente, a suportá-los. Porque aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo, né? Que é o Porrici. A mãe idolatrava tudo que era arte, cultura, ballet, etc. E apoiou sempre o Porrici. O pai, já menos, porque era um homem mais de tradição, vindo da Itália, um emigrante que sofreu muito e conseguiu fazer uma carreira sólida nas instituições, na didática, na escola. Então, o pai hoje, que tem 95 anos, do Paul, graças a Deus ainda é vivo, é muito inteligente, reconheceu, à distância de muitos anos, que é muito importante interpretar os desejos dos próprios filhos e guiá-los, ajudá-los, suportando eles, eventualmente, se não economicamente, pelo menos psicologicamente. É importante esse apoio. Não sempre falar sim, não, tudo bem, vai, faz. Mostrando as dificuldades também, né, Mafalda? Mostrando elas, sim, com muita clareza e com muita sabedoria, porque os pais sempre têm mais sabedoria dos filhos, em teoria.
Olha, eu tô aqui na mesa, viu, Paul, com alguns CDs, né, que vocês Sim. gravaram. Esse aqui é o mais recente. Esse é o bebê nascido dia 11 de março. Mafalda Minotti, Cinema City. Sim, Jazz exato. Scenes from Italy Film. E aqui tem La Dolce Vida, tem Amapola, a gente abriu o programa com um Sentado à Beira do Caminho, Exato, né? sim. O Apontamento. E tem outras pérolas aqui que vocês registraram. Esse disco foi gravado na pandemia. Exato, fui criado e gravado no Brasil, em meio à pandemia. Claro que tinha um profundo desconforto de viver em uma situação tão dramática, obscura. Foi uma pausa forçada de shows e me deram claramente o tempo para refletir, agir como catalisador de uma energia positiva que estava comunque dentro de mim durante todo esse tempo, para criar um projeto criativo com fortes motivações pessoais. Cantei todas essas canções interpretando cenas de vida, com certeza. Cada música representa algo de muito forte do meu percurso, da minha biografia. Fazem parte intimamente da minha vida, em alguns casos até mesmo redesenhando o meu destino, come Nuovo Cinema Paradiso, perché il personaggio di Totò, do Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore con musiche di Ennio Morricone, è un film che deu tanto lustro ao mundo todo e che por isso mi jogò no Brasil, no Rio de Janeiro, a cantare in una casa chamada Paradiso, no Rio de Janeiro, com Ari de Carvalho, que me contratou. Então, o estado do espírito, o transporte é apaixonado, se sente que faz parte da minha vida, de todos os momentos. Agora, é interessante pensar que nesse disco sou acompanhado no estúdio de gravação de músicos que são de verdade, que nesse momento exato estão escrevendo a música popular brasileira, como Thiago Costa, no piano, Cidio Vieira, talentosíssimo contrabaixo, o Ricardo Mosca, que é o batera do Pau Brasil, é um produtor maravilhoso, e depois a direção artística, os arranjos é do Pô, juntamente comigo, deu uma ajudadinha, mas tem também participações especialíssimas de personagens que já são históricos, como David Littman, no sax soprano em Love Team, do Nuovo Cinema Paradiso, tem o Graham Hens, que toca o Flugelhorn na música La Dolce Vita, que se você quiser podemos até tocar daqui a pouco, e Amici Miei. Artie Rara, que é um pianista de São Francisco, radicado dia de Nova York, que está fazendo um trabalho fantástico na música Anônimo Veneziano e La Chiamano Estate, e o Flicorno, de um personagem que está absolutamente conquistando plateias na Itália e na Europa, chamado Luca Aquino. E Jorginho Neto, che non precisa di apresentarlo, è fantastico, ele tocando trombone na música Arrivederci Roma. Aconselho de ouvir esse disco, eventualmente comprá-lo, procurá-lo, porque é um disco maravilhoso que está me dando tanta satisfação. Esse aqui é o 21º? Sim. São tantos discos, até perdi a conta. Mas você tem isso mesmo, né, Mafalda, de lançar sempre um por ano ou Sim. 2 por ano? Durante a pandemia foram 3. 3 álbuns. 3. Tinha um engavetado juntamente com o maestro André Memari. E foi um disco, está lá, ainda nem trabalhamos aquele disco com o André. André também, você sabe, é um patrimônio da humanidade. André Memari vai em todos os mundos arrebentando de verdade sucesso e grande competência. É uma pena que muitas vezes se fala de André Memari, do Ginga, Paulo Morassi, e no Brasil fala, quem? Não entendi, Filho Machado. Não, pode escrever o nome, porque muitas vezes foge, mas não foge a música deles que fica aqui. Então, aquele disco também é de sua música napolitana, chamado A Napoli, Porto dell'Anima. Eu aconselho para quem gosta de música napolitana, é um disco muito avant-garde, muito forte. E também com um outro cupô chamado Cool Romantics. Então, sim, fizemos 3 ao longo desse período. Podemos fazer desse mais recente aqui, o Cinema City, um ao vivo aqui? Ah, com certeza. Deixa eu ver os títulos atrás, que não me lembro. Podemos escolher, Paulo, podemos fazer Metti una sera a cena, podemos Morricone, que falamos de Morricone. Sim, porque qual? Que Mafalda falou, se não fosse Cinema Paradiso, a gente não estaria aqui agora. Vero.
Metti una sera. Va bene, metti una sera a cena di Ennio Morricone. 1, 2, 3, ah. Quando noi per caso in un solo istante ci guardiamo indifferentemente, pensiamo in fondo a cosa siamo. Quando improvvisamente ritroviamo tutti quei momenti che dobbiamo ricordare per poterci amare, noi comprenderemo cosa vuole dire veramente starsene per ore nel silenzio stretti da morire, e ci accorgeremo allora che il passato è stato quel che è stato, ma domani cosa mai sarà. Metti una sera come una sera che stiamo a cena, noi due soltanto. Apriamo gli occhi e all'improvviso sui nostri visi non c'è più niente. Ciao dum di bum dum 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 bum dum 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 bam bam di dum be. Mafalda Minozzi, Paul Ricci ao vivo aqui no Do Bom e do Melhor. Obrigada, Danilo. Mafalda, Por Pedro essa Carlos. oportunidade. Imagina, eu que agradeço Muito vocês pelo emocionada carinho, por pela isso. atenção antes de embarcarem para os Estados Unidos, né? Participar aqui da nossa Sim. estreia dessa terceira temporada aqui do Bom e do Eu Melhor. acho que em março faremos um Blue Note no final que do bacana, mês uma de casa março. deliciosa. Né? É Aqui são- maravilhosa. Fizemos ano passado em março. Uau, foi incrível. Então espero muito de poder voltar assim lá. Olha, o Pedro Carlos Araújo, show de programa. O Jaime Bonzanini pedindo palhinhas aqui. Ele mandou uma mensagem em italiano. Vamos ver se o meu italiano tá bom, hein, Bene, Mafalda? vamos. Vamos lá, vamos tentar aqui, hein? Un saluto a tutti. Voi perfetto. insieme a Danilo. Perfetto. In questo bellissimo programma. Perfetto. Successo a tutti voi. Allora, Ah, unico ingannino, se posso mi permetti, è tutti. 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 Due T, è perché non esiste aqui na fonética brasileira la T doppia, no? Come si igual Minozzi, no? Mafalda Minozzi. Muitas vezes eu escuto Mafalda Minozzi, perché na realidade é tutti. 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 É isso aí, olha, os ouvintes participando. A Valquíria Santana mandando mensagem, um beijo grande aqui. Benones Moreira, ó, quem mandou mensagem? O Quem? Marco. Marco. O Marco, que é ele não empresário pode- e... Sim, é meu esposo. O esposo Ele da- está com um pouco de febre. Mas não é Covid, não? Mas hoje de manhã eu falei, Mafalda, não posso vir lá abraçar o Danilo. Um abraço Então, deixa um abraço a todos. pro Marco. Ô, Mafalda, Sim. você lembra quando a gente se conheceu? Certo. Foi aqui, na época do Spritz, Já faz muitos anos. 2014. Há quase 10. 2014, foi Quase 2013, 10. 2014. Foi lá no Teatro Folha. Você fez um show com o Spritz, divulgando... Fizemos uma série de shows lá, fizemos 9 shows. Todas as terças-feiras para 9 semanas. Foi encantador. Eu espero também de fazer esses projetos, de poder estar em um palco que é relativamente pequeno, grande, não é? Não sei, tem
Mas é belíssimo. Acabamos agora de fazer um projeto muito interessante com o Instituto Italiano di Cultura de São Paulo, juntamente com o Consulado Geral da Itália em São Paulo, chamado A Caminho do Interior, e fomos em belíssimas cidades como São Bernardo do Campo, fomos em Santo André, Sorocaba. em Sorocaba, fomos com certeza também em São Paulo, no Teatro da FAP, e fomos em outra cidade Americana. Americana, onde tudo começou, Taubaté. Taubaté, e Bravo. fomos em Cuiabá. Exato. Cuiabá porque faz parte da competência territorial do consulado. Então, foi muito, muito forte. Mas estaremos voltando, já que você com certeza vai perguntar, Mafalda, novos projetos? E eu acho que a gente vai tocar esse repertório do Cinema City com a Orquestra Jazz Sinfônica, com a direção e os arranjos do maestro Duprá. Não é? Então, me parece que já estamos lá na agenda. Que bacana. Ô Mafalda, então esse aqui é o seu trabalho mais recente, Sim. que é o Cinema City. Sim. E aí você fez essa turnê, essa grande turnê aí pelo interior, né? Tudo começou na Itália. O tour começou tudo na Itália, do Cinema City. E daí você, Depois foi nos Estados Unidos, depois chegou aqui. E daí você gravou, registrou aqui em álbum, não é? Agora nos Estados Unidos, quando Sim. você embarca agora na terça-feira, e os compromissos que você tem lá, é para divulgação desse repertório aqui? Na realidade o show se chama Fotogrammi Tropicali, não? Porque tem com certeza o Brasil dentro. Inclusive, eu sou muito grata ao Brasil. Grata a todos quem me ajudaram a ser o músico que eu sou hoje. Todos os músicos que olharam por mim e falaram: Mafalda, eu vou subir sim nesse barquinho. O barquinho daquele cara chamado, como se chama? Aquele barquinho lá, daquele cara chamado Roberto Menescal, não é? Delicioso, maravilhoso. O que você acha do Roberto Menescal? Um gênio, né, Mafalda? Não A é? gente tem pessoas aqui super talentosas e que muitas vezes são mais reconhecidas na Europa, principalmente, não é? Você tem um Toquinho muito forte na sim. Europa, você tem um Guilherme Arantes, um Ivan Lins que não sai da Europa, né? Com uma agenda, né? Grandes Japão, artistas. Estados Unidos. O Japão, os japoneses adoram a música brasileira. Eu trago Sim. vários artistas aqui. A Cláudia, por exemplo, que fez uma turnê grande sim, que no voz Japão. maravilhosa, Cláudia. Então é isso, né? A gente tem pessoas mesmo. A música brasileira, ela tem, né, esse reconhecimento. Aqui, bom, aqui também tem, né, Mafalda, mas a gente vê os gringos, né, comprando muito e consumindo muito Sim. a música brasileira. Isso é muito bacana. Esse foi o reconhecimento meu que tem. passepartout. E eu consegui entrar em algumas casas de shows muito importantes, como Birdland, Jazz Club em New York, ou agora que estamos voltando em Huntington, em Boston, estamos indo para Texas, estamos indo para Denver, com certeza também com música brasileira. Óbvio que eu tenho sotaque, é evidente, mas todo mundo ama a música brasileira. E esse sotaque é uma forma também muito amorosa de me aproximar ao repertório, aos grandes compositores brasileiros, porque se eu começasse a cantar a bossa, o samba, pensando de poder fazê-lo sem sotaque, eu acho que nunca poderia cantar, porque o sotaque vai ficar para o resto da minha vida, assim como é quando eu falo em inglês, ou como é quando eu ouço um brasileiro falar italiano, não? É óbvio, mas eu acho que isso é um charme, eu acho que isso é belíssimo. Mafalda, olha, tem muitas perguntas, viu, Paulo? Muitas mensagens Sim. aqui dos nossos ouvintes. A Silvia Stangioni, estou ouvindo o programa desde o começo. Que delicadeza tem a Mafalda. O Vicente Sobrinho, Obrigada. de Lisboa, quer saber quando a Mafalda fará show em Nápoles. Agora na Itália, você Sim. estava me contando aqui fora do ar, que então Estados Unidos, Sim. depois Brasil e Com certeza, Itália o verão na Itália é o oposto daqui, não é? Então, o verão começa o dia 21 de junho e acaba o dia 20 de setembro. Então, nós estaremos lá durante esse período, porque tem muitos festivais e muito trabalho, muitas possibilidades, inclusive em Nápoles, no mês de julho. Então, nesse período você vai estar lá na Europa. Sim. A Cecília mandou mensagem para cá falando o seguinte:
uma sugestão, olha só que bacana, viu, Mafalda? Ótimo. Gostaria que ela gravasse Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das Flores. Esse genial compositor precisa ser conhecido fora do Brasil. Na voz da Mafalda ficaria sensacional. Ótimo. Sugestão Você, aqui. por favor, pode me deixar isso lá nas minhas redes? E eu vou correr atrás desse repertório, com certeza. Pelo menos uma música dele se encaixa no nosso próximo álbum. Pode ser que mesmo, porque o próximo álbum será somente de música brasileira. O José Carlos de Atibaia, dando bom dia, desejando um Atibaia, feliz que ano linda. novo. Parabéns por trazer a Mafalda e o Paul Rich para alegrar o nosso sábado. Eles são belíssimos. Obrigada. E tem também a participação do ouvinte Bandeirantes em áudio também. A gente coloca aqui a mensagem da Lenise. Oi Danilo, bom dia, estou escutando o teu programa. Eu queria dividir uma situação em comum que eu vivi com a Mafalda. Obviamente ela não vai lembrar, mas foi em 1998, o primeiro show do U2 aqui no Brasil. Eu, como fã que sou, em 1998 eu comprei a área VIP. E nessa área VIP lá no Morumbi, a Mafalda também estava. E eu me lembro muito bem, entre a gente ficar esperando pelo show do U2 em 1998, a Mafalda ficou conversando comigo, com as pessoas que estavam ali à volta, tá? Então é uma recordação que eu tenho muito carinhosa dela, de 1998, e fico muito contente dela estar hoje aí no programa seu. Sucesso para vocês, um próspero 2023 para todos. Ai, meu beijo. Deus. Beijo pra Lenise. Super arrepiada, Lenise. Super. Obrigada. E ela complementou aqui em texto, viu, Mafalda, que nessa época você estava com os cabelos pretos. Eu fiquei com o cabelo preto até que eu consegui achar um jeito de poder cobrir os meus cabelos brancos. Quando depois eu vi que o preto não combinava mais comigo, eu comecei a fazer um rené, como se chama aquela coisa meio negra? Rena. Mas eu ficava toda suja, era um desastre, assim. Eu comecei a fazer assim, eu estou me encontrando. Ô, Mafalda, a gente pode Esse aqui... assunto de mulher. No Spritz não é. No Spritz já estava Sim, mais... Sim, já estava com... Aquele lá estava com rena. É. Porque tive um período dificilérrimo, pessoal, que não é um caso de contar, mas que tudo me deu alergia. Tudo me dava alergia. Qualquer coisa me dava alergia. Então, uma amiga me falou, por que você não tenta essa coisa aqui, serena, que você vai ver que é uma coisa natural. E daí partiu. Estou me encontrando muito bem. Muita gente até me pergunta, Mafalda, que você usa? Então, eu uso Color Touch, que é um reflexante. O número não me lembro, mas eu vou falar em privado. Danilo, desculpa, não tem nada a ver com o assunto, mas é carinho. Os ouvintes têm curiosidade mesmo. Sim. Olha, a gente pode mais uma aqui, mais uma palhinha por aqui favor. ao vivo? Italiano, vamos no italiano agora. Ok. Aproveitar, mandar um abraço enquanto eles escolhem o repertório aqui. Mandar um abraço para Marli Gomes, a Elis Freitas, José Dames, Nelly Melo, a Maria Diva Pina, a Maria Lúcia Corral, Túlio Marcos, Guga de Ribeirão Pires, Luciana Altavisto, Paulo César, Leandro, e vamos de música ao vivo aqui com Mafalda Minotti e Paul Rich. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, io sono niente accanto a te. Un mondo, no, non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Se eu posso, eu dedico essa música a todos vocês que amam esses grandes clássicos da música italiana, a cantoras como Zizi Posse,
que fizeram a música italiana ainda maior é o nosso amigo querido, o Fausto Silva, o Faustão, que não tivemos tempo de cantar essa música no programa dele. Então cantamos aqui. Ah, que Porque maravilha. eu falei pro Fausto que teria vindo pra cá com você. Ele falou, oh, ele é ótimo, ele é maravilhoso. Então, pronto. Quem sabe ele está ouvindo o programa. A Mafalda que participou do Faustão na Band no finalzinho de 2022, né? Sim, depois fui gravado, não? Sim, lindo. Foi muito bacana mesmo. Olha, Mafalda, eu tenho uma curiosidade aqui. Você falou que veio ao Brasil em 96 a convite de uma empresária para cantar no Paradiso, no Rio de Janeiro. Sim. Né? De lá, você acabou ficando em definitivo, você voltou para a Itália ou para os Estados Unidos, enfim, e depois firmou mesmo a base aqui no Brasil. Como que se deu? Não, foi exatamente aí o momento da iluminação na minha vida. Porque eu tive essa grande sorte, porque essa é sorte. Não é claro que você tem que estar sempre zelando a sorte, com trabalho, com vontade de fazer, com coragem também, de fazer o que você mais ama. Mas depois chega um certo ponto que você passa a sorte e te encontra, vamos falar assim, preparado. Eu acho que as coisas podem acontecer, como no meu caso. Porque eu fui convidada, mas o que é mais importante é que os donos daquela casa eram personagens que tinham muito a ver com o showbiz e com a discografia brasileira. E o Boni, o João Araújo, que era um sócio dessa casa, me aconselharam imediatamente de fazer um álbum em italiano. E eu lutei muito para que fosse ser um álbum, um conjunto de músicas que eles amavam, mas também que eu amava na Itália. Porque a geração deles era muito diferente da minha. E eu tinha 27, 28 anos. Eles já tinham 45, 50. Então, eu acho que o ponto forte de tudo isso foi o encontro desse grande amor que o brasileiro tinha e tem ainda pela música italiana. O fato de ter Renato Russo, que tinha acabado de fazer um álbum tão importante pela música italiana, e eu, que estava super disposta a estar ainda mais no Brasil, acompanhada por os grandes músicos brasileiros. E são nomes importantes, que escreveram páginas importantes. Então, eu fiz esse disco exatamente para poder já começar a juntar essas forças. Então, eu fiquei muito. Eu fiz muitas novelas, muita música inédita, muitas parcerias, inclusive com Martinho da Vila, com Leni Andrade, com Ginga. Ao longo de tanto tempo, me olhei no lado e tinha Milton Nascimento sentado no meu lado cantando Travessia, e eu na parte italiana, ele claramente na sua parte brasileira. Então é um caminho que começa tudo de lá, desse encantamento que eu tive. Mas essa casa ficava no Rio de Janeiro. Na Lagoa. Né? E você, nos últimos anos, mora aqui em São Paulo. Sim, não, eu sempre morei em São Paulo. Eu morei somente no Rio, somente durante aquele período, primeiro ano. Depois, estava sempre vindo em São Paulo para fazer mídia. Comecei a fazer muito Jô Soares, que gravava aqui na SBT, eu acho que era. Depois era a EBE, eram uns programas muito grandes e importantes. E todos os lugares que eu ia, eu encontrava um pseudo italiano. Coisa que não estava muito presente no Rio de Janeiro, não é? Eu falava, mas que fala um pouco de italiano, sinto que tenho algo muito forte aqui. Então, definitivamente, eu escolhi São Paulo para depois ser o pontapé de outros caminhados. Ô Paul, e você se adaptou também bem aqui? Sim, porque, como falei, meu pai é italiano, eu sou de Nova York. Nós de Nova York fala que Nova York é uma ilha localizada no litoral dos Estados Unidos. Tem toda uma história. Então, para o músico, aonde tem palco, onde tem a música é casa. Então, para mim, é fácil. E você agora volta, então, acompanha a Mafalda nos Estados Unidos, sim. Depois também no verão europeu para a Europa também, tá tudo junto, perfeito. Né, Paul? É um projeto, é um som único. Ela é a extensão da minha guitarra. Para ela, eu sou
extensão da voz dela. É um projeto que se concretizou num som único. Então, eu faço outras coisas quando dá os tempos livres. Mafalda também gravou um dueto com Antônio Villeroy agora. Sim. Vai sair. Então, eu tenho meu disco, mas o foco é avançar essa ação que a gente acredita. Exatamente é isso aqui. Nós temos um projeto, não, musical. É um projeto muito elástico, não é? Claro, abrangente também, às vezes é surpreendente, óbvio, porque se regenera todos os dias, através também os nossos encontros e as nossas ambições musicais, óbvio, mas é também isso é uma parte de uma grande fortuna que eu tive, porque o Paul traz no meu mundo musical o jazz e o rhythm, e o ritmo. E, ao mesmo tempo, eu trago, provavelmente, verso o mundo musical do Paul, a melodia e a beleza das composições italianas, que depois entram também, por exemplo, em músicas do Cole Porter, que tocamos, em músicas com mais swing americano. Você quer uma mostra? Você quer uma mostrinha rápida, claro. por exemplo? Ótimo. This will be my shining hour, calm and happy and bright. In my dreams, your face will flower through the darkness of the night, like the lights of home before me, or an angel watching over me. This will be my shining hour till I'm with you again. This will be my shining hour till I'm with you, till I'm with you, till I'm with you again. Uma palhinha ao vivo, Mafalda Minotti e Paul Rich aqui no Do Bom e do Melhor, abrindo essa terceira temporada em grande estilo, não é? Com música boa, música de qualidade, com esses dois grandes artistas. O Anderson Piedade diz aqui o seguinte, que ótimo programa, musicalidade de primeira linha. Quem mais? A Janete, adoro músicas italianas, belíssima. A Regina Barros, cantora com voz linda e suave, a Mafalda Minotti. Não posso deixar também de mandar um abraço aqui pro Walter Atolino. O Walter Atolino, que toda vez que me encontra lá em Sorocaba, viu, Mafalda? Ele sempre fala de você. Ele sempre fala de você, que te acompanha nos shows, no consulado, por onde você se apresenta. Walter. Ele está sempre ali acompanhando de Afinal, perto mesmo. Tolino é um nome representativo italiano. Walter Atolino. Queria também deixar um beijo para Beatriz Avelar, que é do nosso digital aqui, que fez a nova chamada do Bom e do Melhor. Tá nas nossas redes sociais, só seguir @Danilo Gobato, Gobato é com 2 T's, e tem a nova chamada, a nova arte de divulgação aqui do programa. O ouvinte consegue acompanhar os nossos convidados em primeira mão, só seguir nas redes sociais. Foi a Beatriz Avelar quem fez a chamada. Olha, o quinto sinal já marcou meio-dia, eu vou atrasar um minutinho, porque eu preciso aqui mandar um beijo para a Ruteli Alves da Silva, nosso ouvinte, a Cristina e o Ricardo Sanches, a Ângela Nedinha, o Marinho Lima, o Fernando Camargo Araújo, todo mundo acompanhando aqui, a Mafalda Minotti e o Paul Rich. Passar aqui de novo as redes sociais da Mafalda, mafalda.minotti ou Mafalda_Minotti. Você encontra todo o conteúdo da Mafalda, a agenda de shows, os bastidores, os álbuns, as gravações, todas as parcerias. Do Paul é Paul Rich, Rich é com 2 Cs, RICCI, Paul Rich Sound, e lá também você encontra o trabalho... É o canal do YouTube, que para mim é o meu... Que é Mafalda Minotti. Sim, eu adoro aquele YouTube. espaço, sim.
Mafalda, eu Sim. só queria aqui encerrar com uma música que eu separei aqui, tá gravada, porque acho que ela diz muito, né, o que a gente pode esperar desse ano de 2023. Você gravou aqui essa música, desejo, né, um ano de esperança a todos. A gente precisa ter esperança, a gente precisa ter fé, acreditar em dias melhores, né? E 2023 só está começando. Então a gente tem que ter mesmo o otimismo, encarar a vida com alegria, com música boa, com amigos por perto, com a família, né, Mafalda? Sim, Então separei uma precisamente. aqui que é surpresa. Vou encerrar o programa com ela, mas antes queria muito te agradecer mais uma vez pelo carinho, Maravilhoso. pela presença, agradecer o Marco que fez toda a ponte. Paul, obrigado. Thank you very Danilo. much. Obrigado. Eu quero agradecer a todos vocês que ouviram o programa, que ficaram em nossa companhia. Eu quero desejar para vocês, de verdade, um ano repleto de muita, muita saúde e tanta, tanta música. A nossa central técnica aí no Switcher também, obrigado aí pela ajuda. E vamos encerrar com muita esperança. Lui che qui arrivò e che resterà. Lui lungo il cammino forse incontrerà occhi che mi sorri chiedono felicità ricercando la vita. Lui che qui arrivò e che resterà. Lui lungo il cammino forse incontrerà occhi che con i suoi chiedono felicità ricercando la vita. Vita, vite e speranza e sogno, sogno, sogno e speranza e pace, pace. Aos ouvintes, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela companhia. O ano só está começando. Vamos juntos desse ano de 2023, sempre aqui aos sábados, ao vivo, das 10 ao meio-dia, com o do bom e do melhor. Sábado à noite tem o Antenados também. A gente se encontra ao longo da programação da Rádio Bandeirantes. A todos um bom final de semana. Até o sábado que vem. Tchau, pessoal.